Também nós tivemos contato com o espiritismo. Então, através de uma tia minha, eu vivenciei cenas de espiritismo, pessoas incorporadas, pessoas que faziam atentado ao próprio corpo e resistiam por estarem possessas. Mas o nosso contato com o verdadeiro evangelho era pequeno. Minha mãe lia a Bíblia e ela aprendeu realmente a ler a Bíblia. Ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. Meu testemunho é este. Nasci em 1945, na cidade de Pelotas, mas no Capão do Leão, que foi emancipado anos depois. E eu e meu irmão, nós formávamos uma dupla sertaneja, cantávamos músicas diversas. E nós tínhamos outros amigos também, sendo que hoje um desses amigos, ele é um pastor que mora no Rio de Janeiro. E mais outros amigos que se acercavam com a gente. E a gente gostava de fazer serenata e bater nas janelas e aí cantava. Alguns abriam a janela, outros agradeciam até de dentro de casa, sem nem ao menos abrir a janela. Mas agradeciam, ficavam felizes. E nós gostávamos de fazer isso. Era o sonho de nosso pai e nossa mãe que nós crescêssemos na carreira, com carreira profissional, cantando, fazendo com que os irmãos Lemes fossem mais adiante, que os irmãos Lemes enriquecessem, se tornassem muito famosos. Essa foi a nossa vida. Mas algo que é pivô na nossa história foi a nossa conversão. Nós tínhamos ali no Capão do Leão, nós tínhamos uma família de cristãos que faziam cultos e nos convidavam para ir nos cultos. A irmã Eunice, o irmão Onércio, que era o pai dela, a irmã Diná, que é a sua mãe. E a Eunice estudava com a gente num coleginho que a gente chama aqui coleginho de campanha, coleginho pequeno, um coleginho onde a primeira e a terceira tinham aula juntos, a segunda e a quarta também. E assim foi, eu apenas estudei até a quarta série. Naquele tempo o ensino era muito superior. Eu aprendi a ler bem, aprendi a me expressar bem, e o dom natural que Deus nos deu era cantar, e aprendi a tocar, fazer solos de violão. Tudo isso contribuiu para que a gente tivesse um crescimento pessoal. E a Eunice nos convidava para a gente comparecer no culto. A gente era de uma família, como a maioria aqui no Brasil, católica. Então, quer dizer, muitas vezes as pessoas se dizem católicos, na verdade eles não são de nada, mas elas atribuem, pelo menos é a religião que parece ser uma religião oficial aqui no Brasil. Então, se o sujeito vai uma que outra vez na igreja, ele se diz que é católico. E assim a gente era, assim a gente tinha algum contato. Também nós tivemos contato com o espiritismo. Então, através de uma tia minha, eu vivenciei cenas de espiritismo, pessoas incorporadas, pessoas que faziam atentado ao próprio corpo e resistiam por estarem possessas. Mas o nosso contato com o verdadeiro evangelho era pequeno. Minha mãe lia a Bíblia
e ela aprendeu realmente a ler a Bíblia. Ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. Então foi assim que a gente foi vencendo. O meu pai era um homem de muito respeito, que nos ensinou o caráter, nos ensinou a moralidade, que teve filhos e filhas que eram todos pessoas de bem, pessoas que buscavam o bem também das outras pessoas. E o tempo foi passando, eu fui me tornando jovem, adolescente, e a Eunice nos convidava para ir. Aí um dia a gente foi fazer uma serenata na casa do irmão Onércio. Na época ele estava... A gente teve essa brilhante ideia. Chegamos lá, a gente começou a cantar na janela e não sabia que dentro da casa eles estavam fazendo culto doméstico. Lá estava ele, a esposa e os filhos reunidos, buscando a Deus, fazendo um culto ao Senhor. Mas quando eles ouviram a música, eles pararam, a música na janela do lado de fora, e eles ouviram. E essa música, como um propósito de Deus, ela se chamava Despedida de um Seresteiro. Eu encontrei essa música na internet, uma dupla que eu nunca tinha ouvido falar, que cantava essa música Despedida de um Seresteiro. Essa música foi profética na nossa vida. Essa música, um dos trechos dela diz o seguinte: eu nunca mais cantarei nessa janela. E realmente nunca mais nós cantamos nas janelas para agradar os homens, para trazer alegria para os corações. Cantamos mais para frente, cantamos louvores nas janelas, levando a palavra de Deus, levando uma música que traz a presença de Deus para a vida do ser humano. E a gente, ao entrar, depois que a música terminou, aquele homem paciente, um homem cheio da presença de Deus, ele nos convida para entrar. E a gente entra e acende o cigarro e fuma dentro da casa dele. E ele traz um recipiente para a gente colocar o cigarro, um cinzeiro, coloca ali o cigarro. Quer dizer, eles estavam em meio ao culto doméstico. Ele interrompeu para uns amigos que entram fumando dentro da sua própria casa. Ele não olhou para nós com olhar julgador e disse: larga essa porcaria, a minha casa não é lugar de fumar. A minha casa é casa dedicada ao Senhor. Ele não fez isso. Ele aceitou nós da forma como nós estávamos, como o nosso Deus nos aceita, como nós somos. E a gente entrou e ele nos recebeu bem. E ele disse: bom, a gente abriu um parêntese agora para que vocês entrassem para que vocês tocassem, cantassem a sua boa música. Agora é momento de nós fecharmos o parêntese e nós vamos continuar o nosso culto doméstico. Ele não disse para nós assim: cambada de pecadores sujos, sem condições na vida, seus cantorzinhos, não. Ele pegou e disse assim: vamos continuar o nosso culto doméstico. O mesmo que ele faria sem a gente, ele fez na nossa presença. E ele assim ministrou. E o Espírito Santo começou a tocar na nossa vida, naquela mensagem. Nós sairíamos daquele culto e isso mudaria totalmente a nossa vida. Eu passei, junto com meu irmão, a congregar, a participar nos cultos que eram cultos da igreja, como congregação na casa do irmão Onércio. E a gente, que era vizinho ali, começou a ser modificado, começou a ouvir a palavra e começou a entender. Nós não conhecíamos
quase nada, muito pouco de catolicismo e talvez um pouco mais de espiritismo. Era o que a gente conhecia, era aquilo que a gente tinha vivido. E nosso pai vê a nossa mudança, a família começa a ver a nossa mudança, e de repente a gente abandona as músicas seculares. E o nosso pai fica muito triste, porque ele queria ver-nos como cantores evangélicos, ou melhor, como cantores seculares, como cantores famosos. Nós tivemos muito próximos a cantores que já faziam sucesso naquela época. E nosso pai fica chateado. Mas a palavra de Deus diz também que honra a teu pai e tua mãe para que te vá bem. Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus também diz: quem não deixar pai e mãe por amor a mim não é digno de mim. Nós tínhamos que fazer essa escolha. Continuarmos honrando o pai, sim. Porém, nós não podíamos deixar de falar daquilo que nós tínhamos visto e ouvido, porque nosso pai queria que nós continuássemos assim. E nós entendíamos. Hoje em dia as pessoas conseguem ser cantores seculares, cristãos. Não vem ao caso aqui um julgamento. Mas nós não, nós cremos que nós precisávamos, do mesmo jeito, continuarmos, largarmos essa vida de cantor no mundo para começar a cantar louvores a Deus. Começamos a criar músicas na inspiração de Deus. Eu, meu irmão Wilson, nós começamos e depois outros irmãos se aproximaram da gente e começaram a cantar juntos também. E Deus começou a salvar a nossa família. Nós tínhamos um irmão, o Arildo, que era uma pessoa revoltada, que se irritava com tudo. Mas ele começou a ouvir a palavra à distância. E certo dia teve uma experiência com Deus. Nessa experiência com Deus, ele tornou-se nova criatura e teve uma família abençoada. Teve a solução daquelas perguntas que ele tinha na sua vida, que o deixavam revoltados. E vários da nossa família, entre irmãos, cunhados, tios, sobrinhos, conheceram através de nós o Evangelho. A mudança que Deus fez na nossa vida, a libertação que Deus trouxe para a nossa vida. Tudo começou naquele dia da despedida do seresteiro, quando nós somos bem recebidos por um homem que não nos julgou, que nos aceitou como nós éramos. Assim como o Senhor nos aceita como nós somos, é claro que nós vamos ter que mudar de vida, mas Ele nos aceita como nós somos. Pessoal, você que chegou aqui até agora, saiba que esse testemunho, ele não é o meu testemunho pessoal. Ele é o testemunho do meu pai. Esta é a vida do meu pai. Meu pai chamava-se Omildo Lemes. O Senhor o recolheu no dia 24 de dezembro de 2020. Ele foi mais uma vítima de Covid. Mas ele sempre me contou essa história, e sempre essa história mexeu no meu coração. Porque eu digo, uma coisa tão simples fez com que a nossa família mudasse totalmente de destino, mudasse totalmente de rumo, por causa desse homem valente e do tio Wilson, dos dois que começaram. Uma família inteira se voltou a Deus. O tio Arildo, aquele tio que teve uma experiência no mato, eu não lembro mais direito como é, por isso que eu não vou contar, mas foi uma experiência que ele teve sozinho, só ele e Deus. Esse tio também foi recolhido meses depois de meu pai. Mas ele deixou uma família de Deus, uma família que busca a Deus. Todo esse legado que esses dois,
nós aprendemos que legado é algo que você deixa na pessoa. Eles nos deixaram em nós, que cremos, nós que somos filhos de Deus, nós que temos vivido uma vida diária, buscando, vivendo o caminho de Deus. O rumo deles foi mudado. Mais tarde, meu avô, que na época ficou chateado,